que entra várias coisas aí, né? E aí, por exemplo, se a gente entrar na questão da religião, aí você vai parar para uma outra coisa, né? De como a religião molda as pessoas também. Na verdade, quando a gente fala de fé, fé não significa religião, né? Eu tenho muita fé e não Sim. necessariamente tem que ser ligado a uma religião. Mas as pessoas associam muito isso e teve uma crescente aí nos últimos anos que é uma coisa assustadora, assim, né? E que quando você vai ver, muitas dessas pessoas, na verdade, são super hipócritas, não sei o quê, fazem Pô, totalmente contra aquilo que elas estão pregando. Então, assim, não é uma realidade, assim, de 100%. Eu acho que não dá pra gente generalizar. Acho que sim. tem pessoas muito boas que estão ali, que estão acreditando. Que Como a gente falou ajuda, né? como a gente estava falando de outras estruturas que tem, por exemplo, que a pessoa tem, genuinamente, ela pensa naquilo de um jeito bom. Mas tem muita gente sem vergonha, né? Que a gente Tem, sabe, né? com Então, certeza. infelizmente, No né? Instagram é o revolucionário, né? E que na religião é uma coisa pior, que é você usar o nome de Deus pra arrancar dinheiro das pessoas ainda, né? É. Que aí é triste E demais, eu, e porque eu eu falo, cresci gente, dentro de igreja, eu vi cada coisa, que tipo, eu lembro que eu ficava o dia inteiro na igreja. Saía da escola, já ia pra igreja e ficava da 1 hora da tarde até as 11 da noite na igreja. Então, mas participando de grupo de jovens, essas não, coisas, porque meu pai trabalhava na igreja, né? Minha mãe também. e aí E você aí ficava eu lá. ficava lá. Dormia na igreja. Mas é interessante que tem essa visão, né? Tipo, eu também fui criada em igreja e eu tenho uma visão diferente, né? De como que eu fui criada, como que eu penso hoje, as coisas que eu vivenciei, as coisas que eu estudo. Então, assim, é interessante você pensar nas coisas. E aí, às vezes, você fala, caramba, não acredito que acontecia aquilo, né? É, você pega e fala, meu, eu lembro de uma cena, essa cena aí foi uma coisa que eu lembro hoje em dia, eu falo, meu, que absurdo. Eu era moleque, sempre ficava andando lá pela igreja e tal. Aí um dia eu entrei lá na sala onde ficava o pastor, né? Eu fui entrar porque tinha televisão lá, eu ia assistir um desenho à tarde. Chego lá, o pastor tá no mó zamaço com uma membra lá, Ai, não beijando ela, assim, acredito. ela em cima da mesa, assim, eles Gente. se pegando. Aí na hora que eu abri a porta, assim, ele E ele viu, assim, casado, e essas ele coisas. casado, Ah, casado, lógico, tinha né? filho. Porque Aí eu não? abri a porta, assim, eu falei, caramba. Aí eu bati a porta, assim, e saí correndo. Ele saiu correndo atrás de mim. Aí eu saí correndo. Aí eu vi minha mãe, mãe, eu vi isso, isso, Aí isso. você contou? Contei. Aí, meu, infelizmente, minha mãe foi lá e ajudou a passar um pano pro cara. Ah, mas Aí eu isso aí falei, acontece caramba. Mas muito. assim, porque era o líder dela, né? É, Era o ela líder dela. acreditava naquilo, e é aquela história que a gente estava falando das seitas aí, né? Que entra diversos tipos de seita. Quando a pessoa acredita ali, não é só você falando que aquela pessoa É, não vale nada, que ela vai pegar e vai falar, nossa, realmente ele não vale nada. Não. exatamente. É difícil quebrar a realidade da pessoa, A né? cabeça dela, se fosse assim, não tinham tantas seitas que as É, pessoas se suicidam por causa com do certeza. líder e tal, né? Aí nesse mesmo dia à noite ele tava lá, Olha, pregando pregando. E a menina lá, lá no meio da toda galera, santinha a lá. mulher dele lá perto também. E aí ele tentou me comprar, me Gente, deu umas coisas, né? sério, é Foi lá, corrupto, comprou uns é salgadinhos pra É mim. corrupto em todos os sentidos, né? Meu Falei, Deus do meu Deus do céu. céu. Isso eu falo, meu, que absurdo, que absurdo. Tem essa lembrança aí, eu falo, meu, que absurdo, né? Cara, olha, eu acredito, viu? Não desacredito, não. Porque acho que isso deve ser mais comum do que a gente pensa, assim. Ah, sem Porque essa dúvidas. galera é muito hipócrita. Uma coisa que eu acho muito foda, eu vejo muitos daí de líderes espirituais, até professores também, em geral. Tem vezes que essa pessoa se torna uma referência, né? Você fala, nossa, eles têm tanto conhecimento, tem tanta coisa. E muitas vezes essas pessoas utilizam disso para pegar você fragilizado e se Mas aproveitar. é. Sempre a carência espiritual que faz as pessoas se envolverem com essas igrejas possivelmente sem vergonhas, assim, né, a pessoa acaba sendo levada para aquilo que não tem gente que fala, ah, nossa, mas como é que a pessoa vai e acredita no que o pastor falou? Gente, a igreja, ela tem um papel, assim, social na vida das pessoas até. Tem muitos lugares que são mais pobres, lugares que têm menos acessibilidade, assim, que a igreja fornece tudo que a pessoa precisa É, de mais básico, sabe? É a igreja que leva comida, é a igreja sim, que facilita o transporte e é a igreja que preenche a carência espiritual que ela tem. Então, exatamente. por isso que não adianta você pegar e falar, ah, não, mas é só fechar a igreja e acabou. Não, gente, sabe? As igrejas têm um papel ali, têm um papel Sim, social em faz diversas coisas boas comunidades. também, Em sim. diversas comunidades. Coisa que era pro E governo estar fazendo, né? exatamente, a falta de política pública faz a pessoa se apegar a quem? Do mesmo jeito que em comunidades as pessoas se apegam a quem? Aos Sim, traficantes porque que é o cara também fornecem o que que tem fornece. ali.
Então, assim, a estrutura é muito maior do que a gente pensa e o buraco é muito mais embaixo do que a gente Sem pensa. dúvidas. Então, assim, é falta de política pública, de política habitacional, de segurança social. Então, assim, a gente fala, quando fala de programas de assistencialismo, a gente não está falando isso porque isso só está dando dinheiro pro pobre, porque para ele gastar dinheiro, não sei o quê. Não, gente, é porque realmente falta aquela pessoa, aqueles R$ 70 vai fazer diferença para ela Sem comer, dúvidas, para para ela colocar sobreviver. alguma coisa, exatamente. Então, por quê? Porque você, como governo, não fornece aquilo que ela precisa, sabe? Você não fornece o que ela precisa de emprego, que ela precisa de lugar para morar. Então, quando a gente fala sobre isso, muita gente, ai, nossa, mas que absurdo, vou querer que o pobre e não sei o que, que o mendigo vem morar aqui, vai roubar minha casa, sabe? Essas coisas, assim, sabe? Tinha Entra esse no. papo aí que esse ano a galera ia invadir nossas casas, né? E A aí gente ia ter que dividir a começa. casa com eles. Então, aí você imagina, já tem uma estrutura toda antiga na cabeça, aquela coisa de pensar que a gente vem falando. Sim. E aí você vai e começa a disseminar essas fake news, essas coisas. A pessoa não sabe como funciona a estrutura social e direito do país, né? Sabe Sim. o quanto, assim, o que aquilo significa. Aí acredita, fala assim, é É algo igual. fácil.